Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sou a professora Fabiana, professora de Biologia. Então, vamos continuar a conhecer os órgãos do sistema digestório, tá ok? Então, vamos lá conhecer as características e funções do esôfago. Então, gente, o esôfago, ele é um tubo delgado, tá? Que liga a região, né, da cavidade oral, né, da boca, o nosso estômago, tá? Então, aos tratos digestórios superior e os tratos digestórios inferiores do nosso organismo, tá ok? Então, esse tubo, então aqui eu tenho o esôfago, ó. Ele funciona através do que nós chamamos de movimentos peristálticos ou peristaltismo. Por que isso acontece? Então, e o que é esse movimento peristáltico? Na realidade, o peristaltismo, ele não ocorre só no esôfago, tá? Ele ocorre, por exemplo, na região intestinal para poder o intestino absorver os nutrientes ou reabsorver a água, no caso do intestino grosso, certo? Mas esse caso aqui em específico, esses movimentos peristálticos são movimentos involuntários e de contração lenta, certo? Então, é uma musculatura lisa do nosso corpo, tá? Como que ocorre o movimento peristáltico e por que ele ocorre? Vamos pensar, nós acabamos de mastigar, de umedecer o alimento e nós estamos com esse alimento umidificado, né, esse bolo de alimento umidificado na boca. Nós deglutimos, engolimos esse alimento e ele precisa passar por esse tubo, né, pelo esôfago até chegar no nosso estômago. Então, esse esôfago, ele realiza esse tipo de movimento, que é como se fosse esse tubo, e aí o esôfago aperta a região onde tem o alimento e escorrega o alimento um pouco mais para baixo. Aperta novamente, escorrega esse alimento, então o alimento ele vai passando por esse esôfago através desses movimentos peristálticos, tá? Que são movimentos mesmo de apertamento desse tubo até chegar no nosso estômago. Já no estômago, uma vez estando na cavidade estomacal, esse alimento ele vai passar por um processo químico, né? Pelo processo químico mais intenso desse sistema digestório, tá? Desse processo digestório. Então, aqui nós temos uma foto um desenho do nosso estômago, tá? Então, esse nosso estômago, o nosso estômago, tem uma estrutura muito semelhante a uma bolsa ou a um saco e tem porções, tá? Então, nós temos aqui, ó, logo acima, tá? Ligado ao esôfago, nós temos a região de fundo estomacal, a porção maior, né? Ou essa porção dessa bolsa estomacal maior nós chamamos de corpo, e a porção menor que vai ligar esse estômago às regiões intestinais nós chamamos de antropilórico, tá? E nós temos aqui, ó, ligado bem na porção final, nós temos o duodeno, tá ok? Então, esse estômago ele possui como características a presença de camadas de células mucosas nessa região interna da parede. Por que é importante ter essa camada de células mucosas? É proteção, porque além das células mucosas, o estômago também produz o ácido clorídrico, né? Que na realidade é um suco gástrico. O que tem nesse suco gástrico? Água, o ácido clorídrico, né, para matar os micro-organismos, enzimas digestivas como a pepsina, que vai digerir as proteínas. Então, no nosso estômago, a digestão das moléculas maiores, né, que são as proteínas, tá? Logo abaixo desse estômago, nós temos a cavidade intestinal, iniciada pelo nosso intestino delgado. Então, esse intestino delgado é composto por 3 porções, tá? Que é o duodeno, que é o elo de ligação ali entre a cavidade estomacal e o intestino delgado.
Nós temos o jejuno, tá? Que é essa porção de enrolada mesmo, assim, emaranhada do intestino, e a região de íleo. Uma das particularidades desse intestino delgado é a presença de microvilosidades. As células do nosso intestino delgado são cheias de microvilosidades. Qual a função dessas microvilosidades? É aumentar a capacidade de absorção dos nutrientes, porque é nessa região que ocorre esse processo, tá? Então, o nosso intestino, além de realizar isso tudo, ele produz também o suco entérico, tá? Que também é importante, por exemplo, na ajuda lá do pâncreas, né, a emulsificar os nossos lipídios. Já o intestino grosso, que é a porção final desse processo digestório, tá? Ele é dividido em 4 partes: no seco, no cólon ascendente, no cólon descendente e no sigmoide, ou aqui na porção final, ou no reto e no ânus. Qual é a função desse intestino grosso? Absorver água, certo? Todos os nutrientes já foram absorvidos pelo sistema, ou a maioria deles já foi absorvida pelo sistema intestinal, né, do intestino delgado, e a água e sais minerais são absorvidos no intestino delgado, aliás, intestino grosso, tá? Além de ter a função de formar as fezes. Ok? Então esses são os órgãos principais. Mas além desses órgãos, nós temos o que nós chamamos de órgãos anexos à digestão. Quais são esses órgãos e por que eles são chamados de anexos? Porque eles auxiliam, eles não estão relacionados diretamente com esse processo digestório, mas eles auxiliam esse processo digestório. Exemplo, as glândulas salivares, que são de 3 tipos: glândulas parótidas, submaxilares e sublinguais. O pâncreas, que tem a função de produzir o suco pancreático e a insulina, tá? Aqui nós temos o exemplo dessas glândulas. Então nós temos aqui, ó, as glândulas parótidas, são glândulas bem grandes, que ficam bem mesmo na região posterior ao sistema, à língua, né? As glândulas submandibulares, que ficam nessa região aqui, ó. Quando a gente pensa assim, quando fala assim, ai, vontade de comer manga verde com sal, rapidamente as glândulas, a boca enche de água. Por quê? Porque todo o nosso sistema, né, é integrado. Então, você já estimula essas glândulas a produzirem saliva, tá? Quando você pensa no alimento que você gosta muito, você já estimula as glândulas a produzirem saliva. E as sublinguais, que ficam mesmo bem embaixo da língua, tá ok? E aqui nós temos, né, uma visão geral do nosso estômago, da vesícula biliar e do pâncreas, que também é uma glândula, uma glândula na realidade mista, né? Trabalha como uma glândula mista. Ele é uma glândula exócrina quando produz o suco pancreático e é uma glândula endócrina quando produz a insulina, né? E libera essa insulina no sangue para poder regular esses níveis de glicose, certo? Além dessas estruturas, nós temos o fígado. O nosso fígado, ele também auxilia nesse processo digestório, tá? Então, ele tem função de produzir a nossa bile, e a bile, ou o suco biliar, né? Depende da nomenclatura, tem uma função muito importante, que é emulsificar ou emulsionar os lipídios. Como assim emulsionar? É basicamente com o que acontece quando a gente pega uma gordura e coloca sabão líquido, sabão de pia de cozinha,
esse sabão, e o sabão ele dissolve essa gordura, tá? Então a bile tem uma função muito semelhante a isso, quebrar as moléculas de lipídios em ácidos graxos, glicerol, tá? Dependendo do tipo de lipídio que a gente está falando, certo? Então, ao longo do tubo, o alimento, ele passa por algumas modificações e recebe algumas denominações ou nomenclaturas, tá? Então, na boca, o alimento mais a saliva recebe o nome de bolo alimentar. Então, quando eu me alimento, aquilo que eu vou engolir, né, aquele alimento misturado que tem lá na minha boca, eu chamo de bolo alimentar. O bolo alimentar, quando chega no estômago, tá? E se mistura com esse suco gástrico, ele recebe o nome de quimo, tá ok? E já na porção final, o quimo, quando chega lá na região intestinal, recebe o suco pancreático, recebe o suco entérico, mais a bile, né? Então, essa transformação desses três componentes aqui, que vão atuar sobre esse quimo, transformam o quimo em quilo, certo? Então, nós temos essas três denominações: bolo alimentar, quimo e quilo. Porção inicial do processo digestório, porção final do processo digestório, tá ok? Então, assim a gente conclui os órgãos, são muitos órgãos, né? Ou seja, é um sistema bem complexo e bem importante do nosso organismo. Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá ok? E vamos nos comunicando do jeito que der. Beijo, tchau!